Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Sejam todos bem acolhidos. Mais um dia maravilhoso de aula que nós iniciaremos. É a aula de matemática. Falaremos sobre números reais. Eu sou o professor Fabiano, Colégio Franklin Moreira Xavier. Iremos estar explicando e falando, dando alguns exemplos de números reais. Fique ligado e acompanhe a videoaula até o final. Vejamos aí que são números reais. Se nós pegarmos, né, os números naturais e os números inteiros, eles são também os números racionais. Então, nós já estudamos os números naturais, já estudamos os inteiros e os racionais. Então, os naturais e os inteiros são números racionais. E se nós juntássemos em um só conjunto os números racionais e os números irracionais, nós obteríamos um conjunto dos números reais, cujo símbolo é a letra R. Então, o número real é todos os números que nós já estudamos no decorrer deste ano. Número natural, nós já estudamos. Número natural, que é um número real, é um número natural, número inteiro, um número racional e um número irracional. Todos esses juntos formam os reais, né? que é representado por esse símbolozinho aí, que é o R. Então, esse é o conjunto, né, onde o conjunto dos números reais, onde abrange todos os outros conjuntos estudados. Iremos agora ver um diagrama da representação desse conjunto. Vemos aí, né, um diagrama da representação, ó, onde nós temos os seguintes casos. Onde nós temos o seguinte caso, conjunto dos números reais. Temos aqui, ó, o R, que representa o real. Todo esse conjuntozão aqui, onde tem essa linhazinha azul, é o conjunto dos números reais. Quem está dentro deles? Ó, temos aqui esse aqui, que é o conjunto dos racionais, ó, conjunto dos irracionais. Temos bem aqui dentro o conjunto dos naturais, representado por N, e aqui o conjunto dos inteiros. Iremos falar um pouco de cada um desses números, para vocês lembrarem do que já foi estudado. Se vocês observarem, o que é um número, vamos começar de dentro para fora. Eu ia começar dos racionais, mas vou começar falando dos naturais, que é o primeiro conjunto estudado lá na infância, em todo o decorrer da vida de aluno de vocês. Então, natural são os números que são simplesmente usados para contar, representar a quantidade. Está incluído o zero, então depois vem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim até o infinito. Então, esses são os números naturais. Os números inteiros, representado por a letrazinha aqui, que está de azul, né? O números inteiro aqui, ó, nós acabamos de ver esse daqui. Os naturais representados por a N. E agora vamos ver os inteiros, representados por a letrazinha Z. Quem são eles? Esses números são os naturais, né? São os naturais que quem são? O 0, o 1, o 2, o 3, como eu já falei. Incluído agora os negativos. Agora nós incluímos nesse conjunto os negativos. Então aí quem é que vem? Vem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim sucessivamente, como nós já estudamos. E depois nós temos os racionais. Quem são os números racionais? São todos números que podem, todos números naturais, números inteiros, tá? Todos são racionais.
E a definição melhor de racional é que todo número que pode ser representado em forma de fração com o denominador, com o de baixo, diferente de zero. Então, isso é conjunto dos racionais. Então, já vale você gravar aí e não esquecer mais que os reais, ele abrange todos os naturais e todos os inteiros. Então, quem faz parte do conjunto dos reais, dos racionais, você já pode dizer os naturais e os inteiros. E também nós temos os conjuntos dos irracionais, estudado recentemente. Quem são eles? São todos aqueles números que são divisões que não representam dízima periódica. Elas são números, divisões, né, que não tem fim, mas não representam dízima periódica. Então, são esses números, né, os que são números racionais. Quem são os racionais que eu posso dizer assim como exemplo? O raiz de 2, se eu procurar o raiz de 2, ele não vai ser uma dízima e também vai ser uma divisão, não vai dar uma divisão exata. Sempre vai existir um númerozinho lá. Então, esse raiz de 2 é um irracional. O raiz de 3, o raiz de 5, o raiz de 7, o raiz de 11, raiz de 17, todas as raízes desses números são números irracionais. E eles não podem ser representados eles não podem ser representados bonitinho na forma de fração como os racionais. Por isso que eles são irracionais, tá? E chegamos aos reais. Quem são os reais? São todos os conjuntos já estudados, que nós estudamos. Você vê que os reais aí, ele cerca todos os conjuntos. Então, todos os números que nós estudamos são reais, né? Seja ele racional, natural, inteiro, irracional, pertence ao conjunto dos reais. Temos aí a atividade, onde irei postar em seguida. Faça com bastante atenção. A primeira aí é só para observar os números. Então, você vai observar esses números que estão aí e vai dizer quais deles são números naturais, quais deles são números inteiros, quais deles são números racionais e qual deles são irracionais e quais deles são reais. E apresente em ordem crescente. Então, você vai colocar do maior para do menor para o maior, que diga. E a 2 deu um exemplo de números, aí você vai dar exemplo de um número racional e não inteiro, maior que 2. A B, o número real e não racional, maior que 3. A C, o número inteiro e não racional, um número inteiro e não natural, maior que 4. A 3 você vai escrever em seu caderno os números que pertencem aos conjuntos dos números reais. Preste atenção e lembre que todo número estudado até hoje é números reais. Seja ele uma dízima, seja ele um número que não é uma divisão exata, mas não representa dízima, seja ele uma fração, seja ele uma raiz. Tá? Todos os números estudados no decorrer deste semestre são números reais. Então, preste atenção e responda com bastante cuidado. Tenha um bom dia, uma boa atividade para todos. Se dediquem, estude bastante, que com certeza vocês vão aprender. Façam perguntas, tire dúvidas se precisarem. Tenha um bom dia, uma boa aula para todos. E com certeza iremos ter um dia proveitoso, esse dia abençoado. Então, fique com Deus. Terminamos aqui o nosso vídeo aula.